Salve galera, está aqui para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai conversar sobre O Queijo e os Vermes de Carlos Ginzburg. Cara, um livro que eu li na faculdade e estou relendo agora, né? Estou terminando ele e é muito interessante. Ele é um dos marcos do que a gente chama de microhistória, que basicamente busca, a partir de uma experiência individual, praticamente biográfica, explicar estruturas e contextos gerais, tá bom? Vou tentar explicar isso com mais calma ao longo do vídeo, então deixa seu like, seu comentário, que esse é o pagamento vital que você faz aqui para o YouTube. E logo no prefácio aqui da edição inglesa, acho interessante mostrar como que surgiu essa pesquisa do Carlos Ginzburg, que é um historiador italiano, né, um dos precursores do que a gente chama hoje de microhistória. Eu acho muito interessante, gente, porque, por exemplo, por mais que eu não seja um microhistoriador, na minha pesquisa eu acabo usando algumas ferramentas da microhistória em vários campos da minha pesquisa. Um deles, por exemplo, é quando eu tento explicar ali a Vila de Cananéia no começo dos 30 primeiros anos do século XVI, com o Bacharel de Cananéia, é a partir do pouco que a gente tem sobre a biografia desse indivíduo, que a gente pode reconstruir um pouco a história da fundação de Cananéia, né? Outro exemplo também, que é muito interessante, é que tem uma vila de pescadores aqui da minha região chamada Pedrinhas, e que a partir da biografia de alguns moradores, sobretudo um dos fundadores lá da vila, a gente pode reconstruir a história da vila. Então, eu acabo utilizando algumas ferramentas. Eu acho que esse livro é uma excelente introdução ao tema. Então, vamos ver como que surgiu a pesquisa. Passei parte do verão de 1962 em Udine. O arquivo da Cúria Episcopal daquela cidade preservava um acervo de documentos dos inquisitoriais extremamente rico. Uma das acusações feitas a um réu era a de que ele sustentava que o mundo tinha sua origem na putrificação. Graças a uma farta documentação, temos condição de saber quais eram as suas leituras, as discussões, pensamentos e sentimentos, temores, esperanças, ironias, raivas e desesperos. De vez em quando, as fontes tão diretas o trazem muito perto de nós. É um homem como nós, é um de nós, né? E aí ele acaba iniciando essa pesquisa que acaba desenvolvendo praticamente de maneira esporádica o método da microhistória, que ele vai explicar melhor aqui, né? Uma investigação que no início girava em torno de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo aparentemente fora do comum, acabou desembocando numa hipótese geral sobre cultura popular. E mais precisamente sobre cultura camponesa da Europa pré-industrial, numa era marcada por difusão da imprensa e da reforma protestante. Então é muito interessante né, entender esse contexto, né, o surgimento da imprensa. A gente vai ver que esse personagem, que eu já vou revelar um pouco mais sobre ele era um camponês. E geralmente você diz, no século XVI os camponeses não sabiam ler. No caso dele, ele sabia ler e tinha, inclusive, uma biblioteca dentro de casa. Então, como que é meio complicado essas generalizações na história, né? E esse livro vem para tentar esclarecer justamente o que há de diferente do que a gente costuma tratar a partir de generalizações, né? Beleza? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse nosso personagem, né, cara? Vou ler aqui como começa O Queijo e os Vermes. Chama-se Domenico Scandella, conhecido como Menocchio, nascido em 1532, quando o primeiro processo declarou ter 52 anos, em Montereale. Eu sou péssimo para pronunciar nomes em italiano, tá, gente? Era casado, tinha 7 filhos, sua atividade era de moleiro, que é mexer com aquelas rodas assim, afiar instrumentos e tudo mais. Então ele pertenceu a uma classe baixa, e como a gente vai ver, ele era um sujeito alfabetizado, e ele vai tentando reconstruir as possibilidades biográficas desse sujeito a partir dos documentos, né? E em 28 de setembro de 1583,
foi denunciado ao Santo Ofício e ele começa a responder um processo inquisitório a respeito das suas ideias, porque ele era dessa vila pequena ali nas proximidades de Veneza, e ele saía debatendo com as pessoas. Então, aqui no livro, ele acaba recolhendo vários depoimentos do julgamento dele, né, a respeito de como que as pessoas falavam, ó, cuidado com o que você está falando e tudo mais. E, basicamente, ele defendia uma série de ideias que, às vezes, parece até contraditório, porque ele vai ser julgado 2 vezes. Nessa primeira vez, no começo, ele se arrepende bastante, ele pede desculpa, ele fala que está sendo possuído, que essas ideias vieram do demônio e tudo mais. Mas ele nunca nega suas teorias, isso complica um pouco a situação dele. É interessante também que o autor mostra como que funcionava esse processo inquisitório de maneira mais esclarecida ali na Itália, por exemplo, aonde num dado momento do processo acabou reunindo algumas autoridades civis também, e o autor, o autor das ideias, né, no caso o nosso Menótio, ele começa a fazer uma série de críticas sociais, políticas, apresenta um pouco do contexto da Itália, se questiona sobre o que realmente ele tinha conhecimento daquele contexto político, mas ele faz uma série de críticas sociais e depois ele acaba entrando em críticas contra o clero, que prejudica a situação dele, né? E por que o nome do livro é O Queijo e os Vermes? Porque num dado momento ele explica a sua cosmogonia e basicamente ele explica que tudo nasceu do caos e surge uma massa, assim como o queijo surge do leite e os vermes surgem do queijo. E os vermes seriam os anjos, e aí ele vai desenvolvendo a cosmogonia dele um pouco exótica, né, e herética para o seu tempo. Depois ele muda um pouco de opinião, ele fala que na verdade os vermes geraram os homens e que o primeiro homem era Deus. Ou seja, são as ideias bem confusas e complexas, né, caóticas para o seu tempo, que acabavam causando alguma problematização ali. Há uma parte que eu acho muito interessante, que ele começa a se cansar e já chutar o pau da barraca. Uma hora ele fala assim, como que é? Não, cada um tem sua função. Alguns cavam, outros rastelam e eu blasfemo. E aí ele acaba, ao longo do processo, sendo condenado, fica um tempo na prisão, quase 2 anos. Aí o filho dele consegue algumas movimentações jurídicas e ele é solto. E ele fica um tempo de boa, volta para sua vila, né? E ele tem que carregar como fosse um abadá, assim, com uma cruz, representando que ele estava cumprindo penitência. E ele fica quieto um tempinho, se contém. Mas mais ou menos uns 15 anos depois, ali no final do século, 1588, 89, não lembro agora, ele volta a profetizar suas ideias e acaba sendo julgado de novo. Ele vai preso, o seu caso chega até em Roma e ele acaba sendo, já bem velho, né, condenado pelo ofício, né? Mas é muito interessante. E aí o autor ele tenta debater da onde vieram essas ideias. Ele tem a lista dos livros dele e como que o mais interessante é que esse personagem ele não copiava exatamente as ideias do livro, mas ele acrescentava, ele tinha suas próprias ideias dos livros que ele se influenciava, né? Ele tem teorias sobre a natureza de Jesus, sobre a virgindade de Maria e uma série de questões polêmicas que você pode ler aqui no livro. E aí é debatido, por exemplo, será que ele não era um luterano ou um anabatista, que era uma seita muito comum naquele processo, naquele contexto, e apesar dele possivelmente ter contato com essas correntes de pensamento, o pensamento dele é todo específico, né? E todo individual, o que torna bem particular o caso do nosso personagem aqui. Então acho muito interessante você ler O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginsburg, e buscar entender um pouquinho mais de microhistória e tentar se desvincular um pouco dessas generalizações da história que tornam as coisas um pouco gerais demais e explicam bem pouco sobre como que era a vida das pessoas e como que era uma pessoa comum naquele processo, né? Então é isso, gente. Fica aqui a sugestão de leitura e logo logo eu volto para gravar mais livros aqui, mais vídeos aqui para o canal sobre livros e conceitos de historiografia, beleza?
Tamo junto, aquele forte abraço e boas leituras. É nóis!